Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Teorema de Stokes. Esse conteúdo ele está intimamente ligado com a questão do Teorema de Green, que já foi visto nesse curso, e vou relembrar para vocês o que o Teorema de Green fala, né? Então, no Teorema de Green, se vocês prestarem atenção, é um teorema aqui para campos vetoriais no plano, onde eu vou ter uma curva fechada C e vou ter uma, uma região D que vai estar envolvida por essa curva C e eu tenho orientação positiva. Dessa forma, o que acontece? Eu posso pegar o meu campo vetorial F bidimensional com funções coordenadas P e Q. A minha curva C ela vai ter equação vetorial R, e quando eu utilizar todas essas variáveis, o teorema de Green relaciona a curva, né, seria o trabalho desse campo vetorial, que é a minha integral de linha sobre a curva C, desse fator P dx mais Q dy, P e Q são as funções do campo vetorial. Se vocês lembrarem, é o trabalho que o campo realiza à medida que eu percorro a curva C. Então, isso aqui ele pode ser calculado por uma integral dupla desse fator aqui, que é as derivadas parciais QX menos PY, tá? Então, essa diferença aqui entra no integrando da região dupla sobre D. Então, no teorema de Green, a gente calculava o que fosse mais fácil. Então, muitas vezes ele pede para calcular o trabalho do campo vetorial sobre uma curva fechada, e muito provavelmente é mais fácil calcular pela integral dupla. E vice-versa. Às vezes eu tenho uma integral dupla bem complicada para resolver e eu consigo resolver muito mais fácil a integral de linha, tá? Então, eu gastei um tempinho aqui com o teorema de Green, porque o teorema de Stokes ele é muito parecido. Só que, nesse momento, você passa a ter uma superfície S, que observem, uma superfície S no plano tridimensional, no espaço tridimensional, e eu tenho uma superfície em que eu tenho a equação vetorial da borda. Essa borda da superfície S vai ser a minha curva C. E aí, agora eu tenho um campo vetorial F definido em R3, e eu posso definir, né? Agora eu tenho funções P, Q e R, né? Funções componentes no meu campo vetorial é P, Q e R, e agora eu tenho que a minha C é a curva vetorial, a equação vetorial é x de TI mais TJ mais Z de TK. Então, uma curva em 3 dimensões. Então, o teorema de Stokes, ele meio que pega o teorema de Green e ele generaliza para uma superfície qualquer no R3. E aí, eu faço questão sempre de falar das hipóteses, né, porque não serve para qualquer superfície, para qualquer curva, para qualquer campo vetorial. Então, vejam, quando tenho uma superfície essa, ela tem que ser uma superfície orientada, ela tem que ser suave por partes, ela tem que ter uma orientação positiva. Quando eu pego a minha curva C, que é justamente a fronteira do S, ela tem que ser uma curva fechada, simples, suave por partes, com orientação positiva. E o meu campo vetorial F, ele tem que ter componentes que tenham as derivadas parciais contínuas, tá? Essa é uma hipótese que vem acompanhando durante o curso todo, né? Define um aberto que contém toda a superfície, e você tem que ter essas derivadas parciais contínuas das funções componentes, tá? Então, com tudo isso, o meu
teorema de Stokes passa a ser a integral dupla do rotacional de f, aquelas derivadas parciais, se vocês lembrarem do teorema de Green, aparece a diferença de derivadas parciais das funções componentes de f. Aqui vai ser o rotacional, tá? E é a integral de superfície do rotacional vai ser igual à integral de linha do campo vetorial de f ds, tá? Então, é importante que aqui eu tenho não somente o dA, mas é o ds, né? É o dA mesmo, gente, por causa que aqui é uma integral de superfície de campo escalar. Lembremos que rotacional é um campo escalar. Lembrando também que aqui essa integral de linha de FDR é o trabalho do campo vetorial sobre a curva C, então ele pode ser escrito como sendo P de x mais Q de y mais R de z, então as componentes vezes os diferenciais, tá? E desse lado, aquela diferença de derivadas parciais passa a ser o rotacional. Quem lembrar do rotacional, é só lembrar que o rotacional de f, ele pode ser facilmente obtido lembrando das derivadas parciais, né? Eu monto I, J e K, eu monto as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z, e aqui eu coloco P, Q e R. Então, na prática, quando eu fizer esse rotacional, ele vai me dar um, um, ele vai me dar, no final, um vetor, certo? Então, é importante que nós tenhamos essa noção de que precisamos fazer o rotacional, precisamos depois colocar esse rotacional no teorema, e o que, que vai acontecer? Eu preciso ter a orientação da superfície, tá? Então, realmente, eu falei que é um campo escalar, mas eventualmente você vai trabalhar, se você tiver que resolver esse lado, ele vai ser um, uma integral de campo vetorial, uma integral de superfície de campo vetorial. Então, vai ser ds mesmo, tá? O que pode acontecer é que, ao invés de eu trabalhar com esse lado, eu tenho que resolver essa integral. E aí, na prática, eu vou ter um produto escalar e, no final, a integral de linha é de uma função escalar. Qual é a ideia? A ideia aqui é que a gente faça um exemplo para vocês verem como funciona muito mais fácil calcular o teorema de Stokes quando eu tenho muitas vezes um campo vetorial muito complicado e eu preciso calcular uma integral de superfície do rotacional, é muito mais fácil eu calcular a integral de linha. E muitas vezes ele pede a integral de linha e é muito mais fácil eu calcular a integral de superfície do rotacional. Então, o que, que vai acontecer? Vejam nesse exemplo que ele pediu para calcular a integral de superfície do rotacional, e se eu fosse fazer o rotacional, ia ficar extremamente complicado, porque aparece esse seno de z. Tá? Agora, quando eu pego essa minha superfície e expresso ela aqui, vejo o gráfico dela, o que, que vai acontecer? Ela tem
como ela está acima do plano XY, a curva, que é a borda dessa superfície, ela está no plano XY. E no plano XY, o Z vale zero, tá? Então, é muito interessante notar isso. Então, quando eu fizer a integral de linha, vai acontecer o quê? Eu vou ter que esse seno ele vai zerar. Então, vamos lá. Ele deu o campo vetorial, ele deu a superfície, que agora é uma função de x e y, tá? Então, a superfície é essa aqui. É uma superfície que é relativamente fácil de desenhar. E quando eu vou obter a curva C, eu vou fazer Z igual a zero. Fazendo Z igual a zero, jogando x quadrado e y quadrado para o outro lado, eu tenho que essa curva C ela é justamente um círculo de raio 1, né? Raio 1 é um círculo. Então, dessa forma, gente, a gente sabe parametrizar muito tranquilamente o círculo. E, como eu falei para vocês, já que ele está pedindo a integral de superfície, muitas e muitas vezes nesse curso a gente vai trabalhar com ele pediu um lado do teorema, você calcula o outro. Então, para fazer a integral de f dr, vocês têm que lembrar que a integral de f dr vai ser o f de rt, vira uma integral de rima, f de rt vezes r' de t, dt. Então, na prática, eu tenho que seguir aqueles passos que eu passei na aula de integral de linha. Primeira coisa, achar a parametrização do círculo. Se todos lembram, estão fazendo exercícios, podem lembrar que a parametrização do círculo é cosseno de t i mais seno de tj, porque o raio é 1 e o meu t varia de 0 a 2π. Então, derivo, naturalmente, eu preciso da derivada, que vai ser menos seno t i mais cosseno de t j. Agora, eu preciso fazer o f de rt. Então, onde tiver x, eu vou substituir por cosseno, e onde tiver y, eu vou substituir por seno. E, lembrando, o z vale zero, 0k. Então, vamos lá. Aqui, essa primeira coordenada vai ser zero, porque seno de zero é zero, então é zero i. O y, ele vale seno, então vou ter seno ao quadrado j, ao quadrado de tj, mais, agora a coordenada z é x vezes y. X é cosseno, y é seno, então vai ficar mais cosseno t, seno t, k. Isso não é f de rt. Agora eu preciso fazer o produto vetorial do f de rt vezes o r' de t. Vocês não podem confundir. Agora o produto escalar é com a derivada. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0 e menos seno de t dá 0. Seno ao quadrado de t vezes cosseno de t, j com j. E aqui, como é 0k, então 0 vezes cosseno t seno t é 0. Então, sobrou apenas essa função. Então, a minha integral vai ser de 0 a 2π, porque nós estamos com a circunferência completa, de seno ao quadrado cosseno de t, cosseno t. Então, ficou uma integral muito simples, gente, que a gente faz com uma substituição de u igual a seno t. O meu du é cosseno de t dt. Então, isso é uma integral de u ao quadrado du. Logo, vai ser u ao cubo sobre 3, né, no intervalo. E aí eu tenho que é seno ao cubo de t
sobre 3 de 0 a 2π. Ora, isso aqui é zero, gente, porque o seno de 0 é zero e o seno de 2π também é zero. Então, bem simples a questão, mas se a gente fosse tentar calcular sem o teorema de Stokes, ficaria bem complicado. Então, agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima.